Empresário de CF6, estamos com mais um papo com o presidente hoje aqui na nossa casa, com Edísio Freire, economista, parceiro do Sindal, parceiro da categoria, né? A gente traz Edísio aqui para poder a gente brindar quase um ano de precificação, um ano que se vai fazer 31 de julho, da portaria 184, onde regrou valores mínimo e máximo para o nosso serviço. Edísio, seja bem-vindo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo. Um ano de precificação passa rapidinho, né? Então vamos lá, vamos conversar, tirar dúvidas e ajudar aí o empresário a melhorar ainda mais sua gestão. Beleza. Eu tenho algumas perguntas, um bate-papo rápido, mas preciso para alertar aqueles empresários que ainda não entendeu, né, a dinâmica da precificação, o cuidado que o empresário hoje tem para poder tratar dos custos, né, que ele tem no dia a dia, a formação. Eu repito o tempo todo que a formação, você formar um aluno é muito caro para o CFC, que tem um regramento de resolução em portaria. Então, nosso amigo aqui, eu queria que a gente começasse já a bater esse papo para chamar a atenção daquele empresário que ainda está sem entender ou desatento, não acompanhou as oficinas, os trabalhos todos que foram feitos antes da implementação da portaria. Eu aqui queria, a primeira pergunta, gostaria que você começasse comentando a importância de um empresário ter pleno domínio dos seus custos, né? Entender, o empresário precisa acordar para isso. E aí eu passo para você, amigo. Exatamente, Beto. Foi uma excelente pergunta. E eu vou começar respondendo essa pergunta com uma outra pergunta para o empresário. Será que em algum momento você não se deparou com a seguinte situação? Poxa, eu estou aqui vendendo, está tendo mais aluno, a empresa está faturando mais, mas eu não estou vendo para onde é que o dinheiro está indo. Então essa é uma pergunta que eu escuto muito, não necessariamente no segmento de CFC, em outras consultorias a gente faz. E quando a gente vai mergulhar na análise financeira do cliente, em 90% dos casos o problema está no preço ou no custo. Ou ele está com algum elemento no custo que ele não sabia nem que tinha, ou ele está cobrando mal o preço dele. Então, o trabalho de precificação, ele vem não só para institucionalizar e padronizar os preços mínimos e máximos, como foi aí a vitória da categoria, mas também para dar ao empresário uma visão real de como é que está o negócio dele. Porque na hora que você define um preço pelo achômetro, eu acho que R$1.000 é justo, que 2.000, que 3.000 é justo, você não está levando em consideração a estrutura que você tem para manter sua operação rodando. E aí, quando você vai ver, você está enrolado num emaranhado de despesas, de custos, de dívidas que você não sabe como surgiram e nem como você vai pagar. Mas o problema, na verdade, talvez não esteja no cliente, não esteja no aluno, não esteja na operação, esteja no cuidado com a análise de seus custos. Porque entendam que, quando a gente fala em custo, provavelmente o empresário vai dizer assim, qual é o meu custo? Eu tenho um custo lá com o combustível do veículo, eu tenho um custo com a hora lá do instrutor, eu tenho o custo do aluguel lá da casa que eu tenho meu CFC, mas não são só esses os custos que compõem toda a estrutura de um centro de formação de condutor, né, no nosso corpo. Então, entender isso, conhecer e mais, poder interferir nesses números quando for necessário, é fundamental para que o seu negócio se torne viável. Então, todo empreendimento nasceu para dar lucro. Se o senhor não está dando, tem que mergulhar nele para entender o porquê e corrigir. Para você, empresário do segmento, é necessário você mergulhar nos seus custos. Uma autoescola, eu posso dizer, porque tem a despesa é diária, todo momento você tem, e nosso custo de formação, como eu digo sempre, ele é muito alto. Então, fica essa dica aí que você precisa entender o seu negócio, você precisa acompanhar e se qualificar. Quais os parâmetros que foram utilizados no estudo para compor o preço mínimo e máximo? Bom, para chegar ao preço mínimo e máximo, a primeira coisa que nós fizemos foi entender a estrutura de custos de um CFC. Depois separar o que é custo fixo, o que é variável, entender os custos ocultos, eu vou explicar já o que é, depois os elementos ligados à despesa, que você tem despesas administrativas, em alguns casos despesas de venda, os próprios impostos, que cada segmento tem uma tributação, e aí a gente chega na precificação final, né? O mínimo e o máximo foi avaliado considerando a distribuição regional da Bahia são 417 municípios, tem regiões mais populosas, outras menos populosas,
E em cada região você vai ter um volume de clientes diferentes, de matriculados. Então, levando em consideração mínimos de matrículas mês, com máximo de matrículas mês, nós chegamos lá na sugestão de preço mínimo e máximo do relatório. Nos custos variáveis, a gente tem, dentre os mais conhecidos de todos os empresários, hora do instrutor, né, você tem ali o custo com o veículo. Sim. E aí, pense, quando eu falo custo com o veículo, eu não estou falando somente do combustível. O combustível é um elemento, mas você tem a manutenção do veículo, você tem o imposto que você paga, né, que é o IPVA, você tem todo outro conglomerado para você manter o veículo funcionando, você lava esse veículo, você guarda esse veículo em algum lugar. Então, todos esses custos estão ali. E mais, se você financiou esse veículo, você tem uma despesa financeira aí desse veículo, você tem um juros que você paga sobre ele. E se você não financiou, que legal, né? Você tem um custo de oportunidade, é um dos custos ocultos dentro da operação. Quando eu digo ao empresário que comprou o veículo à vista, para ele ficou mais barato aquele veículo porque ele não pagou juros. Mas na hora que ele imobiliza esse dinheiro, ele deixou de usar esse dinheiro para investir em outra coisa. Então esse é o custo de oportunidade que esse dinheiro poderia estar investindo, rendendo algum dinheiro. Então isso eu trago para o custo. Esse é um dos custos ocultos que a gente tem dentro do projeto. Então você tem, falei instrutor, falei veículo, combustível, você tem toda a estrutura operacional, você tem sistema que o empresário paga para poder funcionar, né? E entrando um pouco já nos custos fixos, você tem o aluguel da estrutura fixa do imóvel que você está alugado, você tem os funcionários que não são os instrutores, porque o instrutor está precificado ali como custo variável por hora de trabalho, é importante que se liga a isso, e o empresário refletir se ele sabe quanto custa o instrutor para o empresário. Imaginando que o salário base do instrutor seja R$ 1.500. Então, hoje, 1.916. Pronto, 1.916. Quanto é que ele custa para o empresário? É 1.916? Obviamente que não. Então, isso está tudo considerado lá. Então, está lá as provisões trabalhistas, proporcional de décimo, férias, aviso prévio, FGTS, não só os 8% mensal, mas os 40% de uma possível demissão. Então, todos esses elementos que compõem o gasto operacional do CFC, ele está considerado na precificação. Porque é dessa maneira que a gente consegue chegar num preço que seja justo, que seja possível e que viabilize o negócio. Quando eu termino de desenhar custos variáveis, custos fixos, eu vou entrar na parte de despesa, que é toda a parte de gastos que não está envolvido nessa parte inicial de custos. Que aí vai entrar o imposto, que vai depender da faixa de tributação, você vai variar ali de 6% a 11%, 12%, 13%, 14%, dependendo do tipo de volume de movimentação da empresa. Você tem as despesas administrativas, como, por exemplo, quando você contrata lá, que o seu cliente, o aluno, chega lá e paga, e que ele paga parcelado e você recebe antecipadamente, você paga uma taxa cartão, que vai variar aí 2%, 3%, 8%. Então essa despesa variável está considerada lá na sua precificação. E, por último e não menos importante, o lucro, porque toda a operação tem que dar lucro. E no trabalho de precificação nós definimos um percentual de 20% de lucro para a operação. Para tudo isso funcionar, é preciso que o empresário efetivamente avalie seus custos, analise e aplique os preços que foram ali efetivamente praticados. Se você pratica um preço abaixo do seu custo operacional, você vai estar tendo prejuízo. E a ideia do trabalho de precificação, culminando na portaria, é exatamente permitir que o empresário do ramo da escola consiga praticar preços que sejam adequados para que a operação dele rode, ele pagando imposto, ele pagando instrutor, ele pagando veículo, ele pagando custo fixo e deixando lá o lucro dele de 20%. Empresário, veja e reveja esse vídeo, ouça o áudio. Você tem que entender que o seu negócio não é só botar a chave na porta, abrir o seu CFC e cobrar qualquer preço. Você tem que ter esse conhecimento empresarial. E hoje, quando o negócio ele fica acirrado, porque a precificação, trouxe para a gente o seguinte: o enxugamento da sua estrutura, né? Como você precificou, você tem um valor mínimo e máximo para trabalhar, a tendência, na verdade, é você diminuir a quantidade de alunos e o empresário, ele precisa agora rever a sua estrutura. Muitas das vezes você fazia 100 matrículas, você tinha 100 alunos a 800, a 900, a R$1.000, hoje você faz 40, 50, você teve que rever a quantidade de instrutores e de veículos, de pessoal de linha de frente de atendimento, e isso o empresário ele precisou fazer esse replanejamento.
É dessa forma? Perfeitamente. E aí um ponto importante, velho, que é, se o empresário, vamos pegar um cenário aqui dentro do que você está trazendo. Se o empresário precisou enxugar a estrutura dele, porque ele está num cenário de precificação diferente, que é favorável, na minha visão, porque o ramo de autoescola ele tem uma reserva de mercado que é natural. Se eu tenho uma precificação que me permite gerar renda e resultado do meu negócio, tanto melhor. Se eu vou operar com menos clientes, ou seja, com menos alunos, com a estrutura mais enxuta, e vou ter o meu resultado, tem nada de errado com isso. Às vezes, o crescer não é crescer, o crescer é inchar. E se incha, uma hora estoura. Então, se você tem uma operação bem controlada, bem administrada, ainda que você precise dar um passo atrás para organizar, ter ali um público que lhe gere um resultado que é confortável e satisfatório para a sua vida, está tudo certo, não tem nada de errado com isso. O erro é quando você tenta crescer desordenadamente e não cresce e incha. Uma hora a bomba estoura. Então, na hora que você faz operações e deixa de pagar um imposto, deixa de pagar uma obrigação lá com o seu funcionário, deixa de pagar um fornecedor. Então, uma hora essa conta vai chegar. E na hora que ela chegar, ela pode definitivamente estrangular o seu negócio. Então, é muito importante ter cuidado com isso. Perfeito essa colocação. Você, empresário, tem que estar atento, acompanhando. E como eu disse, venha acompanhar tudo que for proposto de qualificação para você. Edilson, você me falou aí sobre a questão de muitas vezes o empresário, ele compra um veículo à vista, né, e ele acha que isso aí é o diferencial, mas existe um custo oculto. Aí eu vou dizer o seguinte, muitas vezes o empresário fala assim, meu imóvel eu não pago aluguel, é próprio. Estaria dentro disso aí também? 100%, perfeito. Ele é próprio, muito bom, você está deixando de pagar um valor de aluguel a alguém que está usando sua unidade. Mas entenda que a unidade, a personalidade jurídica do negócio é diferente da pessoa física. O imóvel é seu e não da empresa, se for esse o cenário, tá? É diferente da empresa comprar o imóvel. O imóvel é seu, sócio. Então, teoricamente, ainda que não haja desembolso, você precisa levar em consideração no seu custo um valor estimado desse que seria o aluguel do seu imóvel. Por quê? Porque na hora que você está deixando de pagar o aluguel, ele diminui na saída de caixa, mas ele é um custo oculto que está ali apresentado. Vamos pensar no outro cenário. O imóvel é da empresa. A empresa falou que comprou esse imóvel. Ela não paga o aluguel, mas ela vai ter pago ou um financiamento desse imóvel, que não deixa de ser um gasto importante. E se ela comprou à vista e não tem financiamento desse imóvel, ela tem um patrimônio ali imobilizado. E ela tem que rentabilizar ele. Aquele dinheiro que ele usou para comprar aquele imóvel poderia estar numa conta financeira rendendo a preço de mercado. Então, ou seja, de uma forma ou de outra, o custo vai existir. É esse que eu chamo de custo oculto. É a gente entender qual é o cenário, pegar esse custo oculto e trazer ele para o preço. Porque alguém tem que remunerar isso. E remunerar isso é o serviço que o CFC presta. Você só aprende isso quando você vai acompanhar a qualificação. Custo oculto, pode sair na cabeça. Quais os riscos para o empresário que não cumpre ou ignora os custos envolvidos no seu serviço? O risco é ele, não de imediato, mas ele ter no médio e longo prazo o negócio dele viabilizado. Porque quando você tem um preço de venda, seja serviço ou seja produto, que ele não é suficiente nem para remunerar os custos variáveis, você vai travar a sua operação. Eu vou dar um exemplo dentro do CFC. Vamos imaginar que você tenha uma operação, você cobre ao seu aluno R$500. Dá um exemplo aqui bem no limite. E na hora que você vai fazer a conta, você gastou 700 só de combustível para rodar as 20 aulas. Significa dizer que o preço que você está cobrando não é suficiente nem para botar combustível no carro, quiçá pagar o instrutor. Uma operação dessa não vai rodar, ela não vai funcionar. Você vai pagar o primeiro mês, você vai pagar o segundo, o terceiro, uma hora você não tem caixa para pagar isso. Então, entender a precificação e a sua estrutura de custo é fundamental. O seu preço ele tem que ser suficiente para remunerar os custos variáveis, remunerar os fixos e sobrar o seu lucro. Se isso não está acontecendo, a gente tem que revisitar sua estrutura de gasto, revisitar o seu preço, entender o que está fazendo de errado e corrigir. Porque se isso feito por longo tempo, a empresa ela não vai suportar, vai estrangular, alguém vai ter que pagar essa conta. Né? Não existe almoço grátis. Alguém pagou a conta. Então, é preciso ter esse desenho, esse cuidado para analisar isso com carinho. Perfeito. É uma aula, na verdade, para o empresário, para o empreendedor, para o investidor, aquele que dia a dia tem que abrir o seu CFC, colocar para funcionar, prestar um serviço complexo, e a gente precisa entender
dos números, buscar os custos, que eu digo que não é barato. Edísio, para a gente finalizar, o empresário ainda tem muita dúvida da margem de lucro dele. Tem como você mostrar para a gente em planilha, como é que funciona e quanto é que ele cobrou um valor de um curso, ele teve a diminuição do imposto, do custo do veículo e tudo mais, e quanto é que sobra real para ele? Tem sim. Daí eu vou mostrar aqui uma planilha para a gente só simular a precificação. Eu vou começar usando a mesma base do trabalho de precificação, tá? Certo. Peguei aqui um exemplo de habilitação categoria B. Na precificação, o valor máximo a ser cobrado para a parte prática é de 1.673. As 20 aulas. As 20 aulas. Pronto. Se o CFC para praticar esse preço, ele tem toda essa estrutura de gasto aqui. Ele tem o imposto, ele tem os custos variáveis, né, que é custo com o veículo, aqui está envolvido o combustível, a manutenção, o IPVA, o seguro, né, todo esse processo. Tem o custo com o instrutor. Então, observe o quanto representa o instrutor, aqui chama a atenção mais uma vez o empresário, o quanto representa o instrutor do custo variável dele, tá? Dos custos variáveis totais, quase 50% é com o instrutor. Então, a importância disso. Sistemas, dentre outros, né? Custos variáveis. Aqui tem os fixos, aluguel, tudo tirado da proporção do estudo, tá? Na mesma referência do estudo. Aí a gente tem isso. Se ele fizer exatamente como está aqui, o lucro deles no final vai girar lá em torno de 19, 20%, que é o que está previsto na precificação. Tá? Se ele, imagine que ele queira, eu vou trabalhar um preço menor. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar aquele cara que está descumprindo a precificação. Pronto. Ele acha que para ganhar dinheiro ele tem que girar mais alunos. Então, uma forma que ele encontra é diminuir o valor, descumprir, burlar a portaria. Ele está cobrando aí R$ 1.200. Vamos lá. Se ele saiu do preço técnico da precificação de 1.600 para R$ 1.200 para esse mesmo produto, vou simular aqui. Ele vai baixar aqui o custo dele com o imposto, os custos variáveis, porque o custo com o veículo ele vai continuar, ele não tem como, o veículo está lá. Ele vai gastar as mesmas 20 aulas, sim, as mesmas 20 horas com o instrutor, o mesmo valor de sistema, porque é por aluno, vai estar tudo igualzinho. Os custos fixos estão aqui proporcionalizados, e olha o que vai acontecer, ele vai ter um prejuízo de 7% nesse cenário. Está vendo, empresário? Se ele baixou só para 1.200. Essa semana eu tive o desprazer de conversar com alguém e ela me apontou que uma escola fez R$ 800 no curso de 20 aulas práticas. R$ 800? Bota R$ 800 pra gente ali. Para você, empresário, entender que tudo você tem que levar em conta. Isso aí foi um trabalho feito pelo especialista. Você precisa entender os seus custos e a gente chama a atenção o tempo todo. Olha que interessante. Lembra que eu falei há pouco aqui sobre remunerar os custos variáveis. R$ 800 não remunera nem os custos variáveis. Porque ela vai ter que dar as mesmas 20 aulas. Isso é importante dizer. Ela vai pagar aqui 88 de imposto, mas ela vai ter que ter os mesmos custos com o veículo, porque ela vai gastar a mesma quilometragem para fazer as 20 aulas. Ela vai gastar a mesma quantidade de horas do instrutor. Ela vai gastar o mesmo com o sistema, porque o sistema é um por aluno, isso não muda, né? O custo fixo é fixo, então está calculado com base no preço técnico da precificação. Então ela vai ter aqui, ela já tem um resultado negativo aqui, ela, já nos custos variáveis, os 800 não pagam nem os custos variáveis. Traduzindo para plano de miúdos, não paga nem o combustível, ou seja, não paga nem o custo da operação. Quando chega cá no final que eu aproprio os custos fixos e as despesas, imaginando que ela vendeu isso lá em 10 parcelas e pagou a despesa de iniciativa lá da empresa, ela vai ter um prejuízo de R$ 438 nessa operação, ou seja, 55% de prejuízo vendendo a R$ 800. Aí, é aqui que nasce, quando ela vende 1, 2, 3, nesse formato, ela começa a acumular esse déficit. Pensa que eu estou calculando aqui de um aluno. Sim. Imagine que ela tenha 50 alunos no mês vendendo a R$ 800. Então, assim, se eu brincar aqui com esse prejuízo, vou fazer uma continha aqui só para o empresário entender, se eu multiplicar isso aqui por 50 alunos, que é o mínimo, tá? Ela acumulou 21 mil de prejuízo no mês. Ela não vai enxergar esse prejuízo no primeiro momento, porque tem dinheiro funcionando, né? Sim. Ela vai começar a perceber, porque ela vai parar de pagar o imposto, ele vai parar de pagar o funcionário ou o imposto do funcionário. Vai rolar o custo, vai rolar, exatamente. E aí ele vai começar a estrangular o negócio. Quando ele se der conta, ele está num mareado de dívidas que fica difícil de sair.
aí dizer eu quebrei porque o negócio não deu certo. Não é o negócio, é a gestão do negócio. Então é importantíssimo o empresário ter cuidado e atenção com isso. Gente, estamos no Papo com o Presidente, estamos aqui com o Edísio Freire, que é essa aula, né, para o conhecimento do gestor, de quem gere o negócio, o CFC. Eu chamo a atenção o tempo todo, o conhecimento é tudo, a informação, a qualificação. Você precisa entender do seu negócio e é o que a gente vem tratando o tempo todo. Essa planilha vai ser passada para a gente depois, para eu colocar de presente para todos? Passo sim, presidente. E aí é bom que cada empresário, na hora que for pensar em diminuir o preço do seu serviço, joga com a sugestão de preço que você vai ver qual o impacto que ela vai dar no seu negócio. Então, fechamos esse papo com o presidente, com o Edísio. Nós estamos aí terminando um trabalho. Vamos ter uma live com o Edísio com um tempo maior, para que a gente tire todas as dúvidas. Nós temos aí o trabalho o regramento da abertura de CF6, que a empresa também está fazendo, e a gente vai ter aí uma oportunidade com um tempo maior para a gente tirar todas as dúvidas. Mas fica para você, empresário, esse ensinamento de que ou você olha o seu negócio, ou o seu negócio quebra. Não é isso, Edísio? Exatamente. Suas considerações finais. É isso, presidente. Fica aqui a mensagem de que o empresário possa, a cada dia, amadurecer mais dentro do seu negócio. Você é dono do seu negócio, então você precisa tornar o seu negócio próspero. E não tem como fazer isso sem fazer conta. É fazendo conta. Porque senão, quando você se der conta, já foi. Então é preciso analisar, precificar, entender os custos, entender onde você pode e quer chegar e desenvolver isso de forma organizada e planejada, que tudo vai dar certo. Gente, quero dizer a você, toma conta do seu negócio, se qualifica, busca a informação, porque está aí na palma da sua mão tudo que nós fazemos para poder o empresário se informar. A dica é, ou você faz conta, ou você quebra. Beleza? Um abraço.